situação aqui, ó. Polícia Civil realizou a segunda etapa de uma operação chamada Efeito Colateral. Essa operação, gente, está desmantelando uma quadrilha que falsificava documentos médicos, atestados médicos. É difícil, hein? Vamos ver aí, vai. A Polícia Civil deflagrou a segunda parte da Operação Efeito Colateral, que tem como objetivo desmantelar uma quadrilha suspeita de envolvimento na fabricação e na venda de atestados médicos para detentos do presídio local e funcionários de uma empresa. Essa operação Efeito Colateral, ela investiga, a falsificação e comercialização de atestados médicos por parte de algumas pessoas que venderam esses atestados, tanto para alguns detentos do presídio de São Sebastião do Paraíso, que apresentaram esses documentos no âmbito da execução penal para justificar alguns descumprimentos de pena, como também para alguns funcionários de uma empresa aqui do município que nos acionou assim que detectou os indícios de fraude nesses atestados médicos. Então nós iniciamos essa investigação em maio, e verificamos que tanto aqueles atestados apresentados no presídio como aqueles apresentados nessa empresa, eles continham a assinatura falsificada, aparentemente, dos mesmos médicos. Esses médicos foram chamados aqui na Polícia Civil e confirmaram para nós que não reconhecem as assinaturas, não reconhecem os carimbos que estão nos documentos e tampouco a caligrafia que estão nos atestados lá, confirmando, portanto, que esses atestados não foram feitos de forma legítima. Então as investigações começaram a se desembolar. Nós tivemos uma primeira fase dessa operação no dia 26 de junho e agora na última terça-feira, dia 11 de julho, nós deflagramos a segunda fase da Operação Efeito Colateral. Ao todo, foram cumpridos 3 mandados de prisão, sendo 2 de prisão preventiva e 1 de prisão temporária. E fizemos também o cumprimento de 3 mandados de busca e apreensão, totalizando já, além de aparelhos celulares que foram apreendidos, mais de 40 atestados médicos que foram apreendidos pela Polícia Civil e que agora estão passando por perícia, e apresentando fortes indícios ali de que são realmente fraudulentos. Segundo a investigação, os documentos falsificados eram vendidos por R$50. A líder dessa associação criminosa, ela foi presa. Ela, pelo que as investigações apontam, supostamente vendia cada documento por R$50. E, inclusive, nós já temos alguns elementos probatórios no inquérito, como comprovantes de PIX enviados para ela, tudo exatamente nessa quantia. Portanto, ela estava vivendo, a gente acredita que ela estava vivendo dessa prática, supostamente. Já são mais de 8 indiciados no inquérito, tanto pessoas que compraram e utilizaram os documentos, como aqueles que vendiam. E os crimes que eles devem responder são associação criminosa, falsificação de documento público, falsificação de documento particular, uso de documento falso, dentre outros crimes que a gente ainda está analisando aí a possibilidade. Até o momento, a Polícia Civil não identificou a participação de funcionários públicos no esquema. É importante ressaltar que a investigação ainda não chegou em nenhum funcionário público da área de saúde. Inclusive, está descartado de pronto a participação de qualquer um dos médicos, porque eles, inclusive, alguns desses médicos foram quem procurou as autoridades públicas, alegando que seus carimbos e assinaturas estavam rodando na praça aí de forma ilegítima. Então, não há, até o momento, indício de envolvimento de nenhum funcionário desses postos, e dos médicos já está realmente praticamente descartado. Eles são, no nosso entender, vítimas indiretas dessa situação. Nós acreditamos que os supostos falsificadores tiveram acesso à papeleta do SUS com o timbre dos postos de saúde e hospitais que estão nos documentos. Alguns deles, inclusive, já carimbados. Nós precisamos verificar se esses carimbos, alguns nós já verificamos que são falsos, foram copiados, e outros podem ser verdadeiros, mas acreditamos que eles xerocopiavam essas folhas, em branco, para preenchimento posterior, inclusive já com timbre, e alguns até xerocopiados com os carimbos já grafados ali. As investigações prosseguem aqui na Delegacia de São Sebastião do Paraíso. Que situação, hein?
Olha o que o ser humano faz, né? Para tentar tirar proveito até de problemas de saúde, até para falsificar. O cara dá uma saidinha e aí tem que se apresentar na delegacia daqui uma semana, 3 dias. O cara não aparece, aí vai nessa quadrilha, o cara dá um atestado que ele estava doente e o cara justifica que atrasou, que era para chegar há 3 dias antes, atrasou pelo motivo de doença, e aí não dá problema para ele, entre aspas, né? Só que a polícia foi, trabalhou desde maio, foi aqui, foi ali e descobriu uma quadrilha que falsifica esses documentos. É demais, hein? Ser humano cada vez se superando mais, né? Pro mal, nunca pro bem, né? Sempre inventando coisas para se dar bem pelo mal. Mas a justiça chega, né? Tarda, mas não falha. Vamos continuar aí falando sobre polícia, porque a polícia